Enquanto você toma seu café, escuta esse testemunho, essa história de superação, que com certeza eu sei que vai impactar a tua vida de uma forma muito grande. Eu acredito que se você tiver atenção em cada palavra que vai sair da minha boca, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta para que você use para superar qualquer problema que você esteja passando agora, para você ver que para Deus não tem causas impossíveis, para Deus não tem problema que não seja solucionado, para Deus não existe nada impossível. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é a verdade daquilo que eu passei. Por muito tempo eu escondi, eu fiquei com vergonha e agora eu me sinto na obrigação também de contar esse testemunho, porque Deus quem fez na minha vida e sem Ele eu não estaria aqui. Meu nascimento foi muito complicado, pois minha mãe tinha 16 anos e meu pai de sangue, é importante que você saiba, meu pai de sangue, ele não tinha condição alguma, então ele já queria me abortar, já acabar com tudo ali. E aí veio meu padrasto, importante que você saiba, meu pai de sangue e meu padrasto que me assumiu como um pai realmente. Me assumiu, me registrou no nome dele, tudo certinho. E aí foi que as coisas melhoraram muito, porque meu padrasto tinha uma excelente condição, viu, de uma família muito rica aqui do estado do Ceará, donos de postos de gasolina, com dezenas e dezenas de patrimônio. Então a família do meu pai é uma família tradicional aqui do estado e ele quem me assumiu, me registrou no nome dele. Eu nasci nesse contraste, né? Já nasci entre ser abortado e de repente Deus usar meu padrasto, que eu considero como pai de sangue, vir lá e me assumir, porque eu nasci no meio do mato, eu nasci numa casa de barro com parteira. Então, desde então já começou difícil. E aí quando meu pai me assumiu, e aí foi que minha vida mudou da água pro vinho. Tipo, minha infância depois disso foi excelente. Morei em condomínio por muitos e muitos anos da minha infância até a minha adolescência. E foi uma infância muito feliz, foi uma infância saudável. Fui viajando, fui em pousadas, foi uma infância que eu me lembro muito boa, muito boa. Apesar do nascimento ser muito difícil, mas a minha infância ela foi algo excelente até os 13 anos. Até que aconteceu um fato que foi um divisor de águas que mudou minha vida para muito mal, para muito ruim. Minha vida era, como eu falei, uma infância feliz e de repente meu pai começa a ter uma pneumonia. E nisso ele já tinha uma certa idade, já tinha uns 50 a 60 anos. E aí ele, quando acometeu essa pneumonia, logo depois souberam e descobriram um câncer no intestino do meu pai. Não demorou 3 meses, ele veio a óbito. E a minha vida, que era muito boa, minha mãe nunca precisou trabalhar do interior, nunca precisou, nunca tinha faltado nada. De repente, minha mãe se pega sozinha, com 2 filhos para criar, sem educação nenhuma, sem nenhum, sem nenhum apoio de ninguém. Então, aquilo que era muito fácil, que a gente tinha com muita facilidade, se tornou algo muito pesado e dificultoso. Do dia para noite a gente teve que sair de um condomínio que a gente morava para a rua mais para a rua mais perigosa de uma favela que tinha. E a gente morou por muitos anos lá. Minha mãe guerreira, eu até hoje, se eu falo dela e eu lembro desse passado, eu posso até chorar. É uma das coisas que ainda me mexe comigo, porque a força e a determinação que a minha mãe teve, sem estudo, sem nada, se pegou de repente com 2 filhos e tendo que criá-los, né? Com muita garra e sabedoria e força, que com certeza Deus esteve à frente em todos os momentos. E aí, desse padrão que eu tinha alto para onde eu fui, quando eu tava morando lá, foi aonde eu conheci as drogas, né? Onde eu comecei a me envolver com maconha, com cocaína, comecei a andar com muito traficante, com
com homicidas, com, enfim, com todo tipo de gente, todo tipo de gente. Todo tipo de gente eu comecei a andar. Era um perdido, pois até então eu nunca tinha falado, ninguém tinha falado de Deus pra mim. Minha família não tinha ninguém religioso, não tinha ninguém que falasse de Deus de mim pra minha família, não tinha ninguém. Minha mãe também não tinha nenhuma religião, não tinha nenhum credo. Meu pai também não tinha. Meus familiares, nenhum sequer, não via nem dizer que Jesus me amava, por exemplo. Não tinha nada disso. Veio um jovem muito rebelde, né? Um adolescente ali muito rebelde, porque meu pai tinha morrido, meu padrão de alto passou a ser quase nada. A gente começou a passar muita dificuldade financeira. Nunca passei fome, é importante que eu diga isso. Não posso abrir a boca para dizer que eu passei fome, mas tinha muitas dificuldades ali, muitas limitações de recursos. E com isso foi gerando muito trauma, e com isso foi gerando vícios, e com isso eu me tornei ateu. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de estudar, e eu via que aquela minha vida que eu estava levando não me fazia crer que existia um Deus que me amava, porque aquela minha situação era deplorável, deplorável. Imagina só, um jovem que tinha tudo, de repente pai morre, o padrão baixa, dificuldade, me envolvo com drogas e era inevitável vir a depressão, a ansiedade. E agora, aquele jovem que tinha perdido o pai, que tinha perdido aquele padrão de vida, que tinha perdido amizades saudáveis, de repente estava naquele meio ali pesado. E claro que o diabo se aproveitou disso, né? E com isso foi me oferecendo pratos e eu comi muita lama, comi muito farelo, muita migalha que ele dava. E, e com isso, ateu, depressivo, drogado, pobre, sem emprego, morava com a mãe, minha mãe sem condição. Então, tinha tudo para tirar minha vida, tudo para acabar com minha vida. Que acontece o meu encontro com Deus. E meu encontro com Deus, ele criou uma situação para que eu buscasse ele. Ele criou uma situação e a situação que Deus usou para entrar na minha vida, para eu entregar os pontos e procurar ele, foi o término da minha primeira pessoa, da minha primeira paixão, da primeira pessoa que eu amei na vida. Era quase que uma obsessão, então quando essa pessoa terminou o relacionamento eu fiquei tão mal, porque eu já tinha aquela vida de droga, de depressão, de dificuldade, e para mim ela era um apoio emocional que eu precisava naquele momento e de repente ela tira aquilo de mim. Então foi outro baque que eu passei muito forte. Então aí realmente desencadeou a depressão. E aí veio essa depressão profunda, a qual eu não conseguia mais dormir. Eu já estava num estado muito psicótico, eu estava muito trauma na minha mente, muito embaraço. Então foi aonde eu entendi porque as pessoas se cortam. Já ouviu falar daquelas pessoas emotivas que elas se decapitam e tiram sangue de si mesmo? Eu entendi que a dor, olha só a situação, a dor mental era tão grande que você podia me esmurrar, podia tirar sangue de mim, o que não seria mais forte que a minha dor mental. Você tá entendendo aí a situação? Então foi aí que eu entreguei os pontos. E aí eu não aguentei mais. Até que eu lembro que eu tinha um melhor amigo que eu fiz. Ele era evangélico. Meu único, melhor amigo que eu tive, que eu tinha. Até hoje a gente ainda se fala, ainda pouco, mas ele vai lembrar. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai ver. Eu falei pra ele, ó, mano, não aguento mais. Não aguento mais, eu preciso ir pra igreja. Preciso ir pra igreja. Se esse Deus mesmo realmente existe, ele vai falar comigo, porque eu tô pra tirar a minha própria vida. Não aguento mais tanto sofrimento, tanta... Minha vida só dá errado, só dá merda. E aí foi que ele me levou até a igreja.
quando eu entrei naquela igreja, a pregação era sobre Nabucodonosor. Era um rei que era muito soberbo e Deus deixou ele louco. Deixou ele louco. Um rei que ficou louco. E era essa a pregação. Do primeiro culto que eu fui na minha vida, era sobre essa pregação. E lá eu caí manifestado com uma legião de demônios. Eram mais de 1000 demônios no meu corpo. E ali eu saí, me mijei todo, quebrei cadeiras. Mano, foi a cena mais horrível que alguém pode ver. Uma possessão demoníaca é uma coisa muito bizarra. E foi o que aconteceu nesse dia. O pastor que estava lá era preparado espiritualmente e ele expulsou todos aqueles demônios. Então eu entrei naquela igreja sendo um ateu drogado e saí daquela igreja com a alma leve, com a presença de Deus e tendo fé em Deus que Ele existia. Eu olhei para o céu e realmente, Deus, Tu existe. E aí eu fui fazer minha primeira oração e Deus começa a falar comigo na minha mente. Começa a conversar comigo na minha mente. E nisso que ele começa a conversar comigo, ele começa a me falar que eu ia passar por uma situação a qual eu ia me amadurecer. Ele não me falou o que ia ser, o que eu ia passar, se eu ia ser humilhado, o que ia acontecer. Ele só falou que eu ia passar uma situação e que iria ser para o meu amadurecimento. Ele me falava claramente. Era uma voz na minha mente que não era os meus pensamentos. E Deus usou, e Deus me avisou o que eu ia passar. E foi aí que foi passando os dias, eu fui piorando. Fui piorando até que eu cheguei num estado de esquizofrenia. Esquizofrênico é uma pessoa que delirou, já é louca. Ela não tem o senso da realidade, ela vive em outra dimensão. O esquizofrênico é uma pessoa que passou o que era depressão e ansiedade na minha mente, virou algo pior, passou para esquizofrenia, passou para delírio. Ou seja, realmente eu fiquei louco. E aí a minha mãe, naquela dificuldade, me levou para várias igrejas e nada dava jeito. E enfim, até que ela conseguiu me levar até a Canaã, a igreja Canaã. E lá me deram todo o suporte, tanto espiritual. E aí, com certeza, lá eles entraram em consenso, não, ele vai ter que ser internado em uma clínica psiquiátrica. E aí foi aonde eu fui pro CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Sabe como que eu ficava lá nessa clínica psiquiátrica? Eu ficava amarrado em macas, sabe? Aquelas macas, eu ficava amarrado porque eu podia ter crise, a qualquer momento ali eu podia matar, fazer qualquer coisa com alguém, porque eu tava louco, eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí eu era amarrado nas macas lá, usava fralda geriátrica, porque eu fazia xixi, defecava na fralda. Imagina, olha o estado a qual Deus me permitiu passar, pelo tamanho do propósito que eu tenho certeza que Ele tem na minha vida. Então Ele permitiu eu passar por essa situação, porque Ele tinha me avisado na minha primeira oração. A esquizofrenia, ela não tem cura. Ela não tem cura, ela só tem tratamento, né? A ciência diz isso. Então eu passei por 3 clínicas psiquiátricas, um diagnóstico do grau mais profundo de depressão, talvez botaram um diagnóstico lá, esquizofrenia também, bipolaridade, enfim, todo transtorno de mente que você imaginar eu já tive no papel, tá? É diagnóstico meu. Eu vou até atrás para mostrar realmente, para que Deus seja glorificado através destes papéis, porque são a comprovação daquilo que eu passei. E até que veio o grande milagre, que ninguém entendeu nada. E Deus olhou para mim e tá bom, meu filho, agora acabou, não já te vi sofrendo demais, acabou o sofrimento, acabou, cessou. Então,
quando Deus botou a mão e disse que tá bom, você já passou, eu te aprovei. E aí foi que eu acordei num dia qualquer como o outro, todos me vendo como um louco, como um imprestável, um que não ia, só ia dar trabalho o resto da vida, que ia para sempre depender de remédios para poder existir. E aí Deus botou a mão e eu acordei como eu tô conversando agora. É óbvio que com muito remédio, eu tomava bastante remédios para dopar, para ficar dopado 24 horas, mas eu falava tranquilo e os médicos não entendiam nada. Quando eles olharam para mim, esse é o Caio que tava, esse é aquele paciente que tava ali amarrado. Os psiquiatras, os psicólogos que tinham lá, os técnicos de enfermagem, enfermeiras, ninguém entendia nada porque me viam, o estado que eles me viam era deplorável, era de defecar numa fralda geriátrica. De repente eu estava normal, estava conversando tranquilamente, conversando até sobre assuntos dos próprios médicos, entendeu? Eu estava ali conversando com eles sobre assuntos da mente humana que eles aprenderam lá na faculdade deles. E eles, como assim, mano, esse cara, como assim esse paciente é aquele paciente que veio naquele dia? Porque eu já era outra pessoa. Eu já tava, Deus me transformou do dia pra noite, ele cessou, botou a mão e pronto, acabou. E depois que eu saí da clínica, eu quero contar os milagres que aconteceram depois que eu saí de lá, porque Deus me avisou que eu ia passar por todo esse processo. E aí foi quando eu saí, obviamente, que eu ainda continuei tomando os medicamentos, ainda continuei tomando os antidepressivos, os remédios para insônia, para ansiedade, enfim. Continuei tomando normalmente durante, acredito que uns 4 meses tomei ainda. Mas aí quando eu decidi, não quero tomar mais, eu tenho fé que Deus vai me curar disso aqui. E aí Deus me curou da depressão, da ansiedade, Deus me curou da esquizofrenia, nunca mais tive crise de ansiedade, nem de nada do que você pode imaginar. Hoje minha mente ela é muito tranquila, em paz, é uma mente que não é mais barulhenta, meus pensamentos não são mais acelerados. Os milagres já tem quase 7 anos, 6 anos, por aí que eu não sei o que é mais uma crise de ansiedade, que não sei mais o que é ansiedade, não sei o que é mais. Se me perguntar como era, eu não sei mais. Não sei mais o que é depressão. Eu entendo o processo, agora eu não sei mais o que é sentir uma depressão, o que é sentir ansiedade, porque eu já passei. Deus me deu a cura da depressão, Deus me deu a cura da esquizofrenia, Deus me libertou de todos os tipos de droga que você imaginar, Deus me libertou do álcool, de vícios, tantos e tantos vícios que eu tinha. Deus me curou dos traumas, de todo tipo de trauma. Hoje eu já escrevi um livro, um e-book totalmente de autoria minha, do zero. Já escrevi mais de 300 a 400 textos de minha autoria. Vida transformada, com vida mudada, sem depressão, sem ansiedade. Agora não há nada que me impeça para eu atingir e ajudar as pessoas que eu tenho que ajudar na minha jornada, porque eu tenho certeza que toda essa história que Deus forjou até mim não foi à toa e não é realmente para eu, com as minhas cicatrizes, eu curar outras pessoas. E assim serve para você também. As feridas que você tem, as cicatrizes que você tem, é com certeza para você ajudar outras pessoas que estão passando. E assim é um ciclo de positividade, é um ciclo de cooperativismo um ao outro, entendeu? Então eu quero finalizar dando toda a glória a Deus. Se você se sentiu comovido, se Deus tocou no teu coração, vai lá, assina nesse canal, que com certeza vai ter outros vídeos, vai ter mais testemunhos, vai ter mais experiências sobrenaturais para eu contar, que são diversas. Até aqui, aonde eu ando, Deus está fazendo
Um testemunho é quase que semanal. Toda semana tem um testemunho diferente para contar das coisas que Deus está fazendo e vai fazer na minha vida. E isso vai te engrandecer como pessoa e com certeza vai te fazer ter mais fé em Deus. Então é isso. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, aonde você estiver, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E que Deus te abençoe. E muito obrigado.